pessoas, né? Porque quando a gente fala mal dos outros, dizem que é gostoso para o cérebro, né? Alguns neurocientistas dizem que é gostoso para o cérebro. Mas eu digo que sim, que o aperto que fica na alma, ele é muito ruim. Porque depois você entra no auto-julgamento. Por que eu fui falar isso dessa pessoa? Pra que eu fui falar isso dessa pessoa? E aí você começa a lidar com suas questões, né? Você antes estava falando de alguém, agora você está falando de você. E aí eu comecei a me observar. Como é que eu era, né? Junto de grupos. Como é que eu era? Quem era a Vera? O que ela fazia? Qual era a contribuição dela para o mal? Né? O que ela falava? Qual que era a forma dela estar presente em grupos? Porque em grupos, a gente costuma, quando as coisas ficam muito relaxadas, a gente começa a rir, a gente costuma ser a gente mesma. A gente começa a entregar partes de nós mesmas. E aí eu comecei a me observar como eu agia em grupo. E aí eu comecei com muita autopunição. Porque daí eu errava diante dos meus olhos e aí eu ia para autopunição. E eu lembro que foram várias vezes acontecendo isso. E aí um dia, como eu dou curso pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu leio o material antes do curso. E quando eu peguei o material e dei uma lida, e aí falava, né, que julgamento é uma das piores coisas que nós podemos fazer. E pior que julgamento, pior era auto-julgamento. Então, assim, eu julgar as coisas externas é bem ruim. Mas quando eu me julgo, é muito pior. Eu fiz assim, como pode melhorar? Porque eu já tinha, eu estava me observando para julgamento, para julgar, para eu ficar na presença e tentar ao máximo não julgar, né, pessoas, atos. E quando eu me observei me julgando por eu estar julgando as pessoas, eu estou pecando 2 vezes. Peco porque falo mal, depois peco porque falo mal de mim e ainda fico com sentimento de culpa por ter errado. Então, assim, no Whats a gente fala que não existe certo e errado. Não existe bom ou ruim. Tudo existe apenas. Se nós exercitássemos a imparcialidade, a gente não entraria em julgamento e autojulgamento. Nós, na minha família, temos esse perfil de falar do outro enquanto o outro não está presente. E aí eu comecei a ver isso, né, como um defeito. E aí eu comecei a observar. E quando eu comecei a observar, eu vi que nem todo mundo faz por maldade. Que a ideia ali sim, trazer luz para aquele assunto. Porque nunca é a irmã, nunca é a sobrinha, é o grupo de mulheres. Vocês já observaram as suas famílias? Como é o grupo de mulheres, né? Tô falando aqui para mulheres, mas tem os homens também. Como que vocês se comportam? Como vocês comem? Como que vocês se tratam? Então, nesses momentos de reunião, seria interessante pra gente ficar imparcial e só observar. Só que o que a gente faz? A gente começa a julgar os outros e depois a gente mesmo pelos nossos atos. E eu comecei a observar que por quê? Né? Porque aí quando eu sabia que eu não podia mais me autoflagelar, eu comecei a falar assim, não. Então assim, eu vou perceber por que eu faço isso. Por que a minha família faz isso? E eu percebi que na minha família uma das regras, isso eu descobri agora de manhã enquanto eu fazia minha maquiagem, que uma das regras para minha casa era, minha mãe falava assim, não podem brigar. Vocês não podem brigar uns com os outros. Vocês têm que se dar bem. Irmãos não podem brigar e não podem ficar de mal um do outro. Então foi uma forma que nós usamos, que nós encontramos de nos desabafar, pra gente desabafar, né? Eu não vou brigar com a minha irmã na presença dela, eu não vou falar nada. Mas quando a minha irmã não está presente, eu vou falar do ato que ela teve.
Por quê? Porque é uma forma de eu não brigar e honrar a minha mãe. Faz sentido pra vocês isso que eu estou falando, gente? Elda tá dizendo, na minha família também tem essa rodinha. Né, Elda? Eu fui percebendo, Elda, que na minha família isso acontecia por causa dessa ordem que a minha mãe tinha dado pra gente. Isso sempre foi muito claro na minha casa. Vocês não podem brigar. Irmãos não podem se dar mal. E às vezes, gente, um embate, uma discussão resolve alguma coisa que tá ali emaranhado. Às vezes a gente falar, expressar o que sente pra pessoa ajuda a desemaranhar aquelas conversas. Então, assim, eu observei hoje que na minha família, esse é um dos pontos. Não podemos brigar. Não podemos brigar. Não podemos discutir umas com as outras. Então, por isso, a gente fala por trás. Então, assim, o que eu observei que eu e minhas irmãs, nós melhoramos muito, mas muito mesmo nessa área, após eu começar a estudar desenvolvimento pessoal. E elas também fizeram cursos, e como é que a gente melhorou? Ei, Gui, bom dia. O que aconteceu? Que eu comecei a me observar, e aí em vez de me julgar, eu comecei a buscar por que nós agimos assim, o que nos leva a agir assim, por que eu tô na roda. E aí eu comecei a brincar com a situação, eu comecei a não me julgar mais. Eu até digo quem já foi meu aluno, quem é meu aluno, quem me segue, eu digo assim, que eu não sou baú. Não sou baú para ficar guardando segredo de ninguém, e nem meu. E quando as coisas acontecem, eu digo assim, Vera, como pode melhorar, né? Você sendo Vera, Vera sendo Vera. O que eu tenho aprendido, gente, com autodesenvolvimento? Que você não muda o seu ser. Você melhora um pouquinho, mas você não muda, a essência não muda. Quando falam que a fruta não cai longe do pé, quer dizer assim, que por mais que eu me observe, por mais que eu olhe para dentro de mim, eu não vou mudar muito. Eu vou melhorar alguns pontos que eu me julgo. Então, o que aconteceu? Dizer assim que quando hoje eu sento com as minhas irmãs, eu não falo mal de ninguém, aí seria um pecado enorme. Mas hoje eu vou para consciência. Por que eu estou agindo dessa forma? Como eu posso melhorar ainda mais nesse aspecto? O que disso é verdade? O que disso tem em mim? Por que eu julgo tanto essa pessoa? Eu faço isso? Eu gostaria de fazer isso? Eu já fiz isso? Então eu entro num espaço de perguntas e não de autojulgamento. E eu digo assim, Vera, tá tudo bem, amada. Tá tudo bem. Não existe certo e errado. Existe consciência e anticonsciência, inconsciência. Você errar sem saber que está errando, se não existe certo e errado, então é Vera sendo Vera. É Vera sendo Vera. E aí eu comecei a olhar para minha filha dizendo, é Isis sendo Isis. A olhar para o meu marido e dizer, é Edson sendo Edson. Olhar para os meus funcionários e dizer, são eles sendo eles. Olhar para os meus irmãos e sobrinhos e dizendo, são eles sendo eles. Então eu entro num espaço de permissão comigo e com os outros seres. Porque senão eu vivo julgando, eu vivo maltratando, eu vivo irritada e eu vivo querendo mudar o lá fora, sendo que aqui dentro não tem aceitação, não tem permissão. Gente, isso foi libertador. Quando eu, Vera, comecei a me aceitar como eu sou, quando eu comecei a aceitar a minha família como ela é, aceitar os meus irmãos como eles são, aceitar a minha filha como ela é, aceitar o meu companheiro como ele é, a minha vida ela está prosperando, a minha vida ela está mais leve, a minha vida ela deu um salto quântico. Não julgar, gente,
Não quer dizer que eu não possa conversar sobre algumas coisas que alguém fez, que eu faço, mas é conversar com um olhar de melhorar aquilo e não de colocar mais maldade no mundo. Aquilo que não pode ser mudado deve ser aceito, deve ser interiorizado, deve ser esquecido. Eu tenho falado muito para quem é meu aluno, para quem me segue, o passado a gente só pode aceitar. A gente não pode mudar o passado. Você não consegue mudar o que aconteceu com a sua vida. O que você pode mudar é o hoje. É o que você vai fazer com a sua vida hoje. Enquanto você estiver no passado, você não está vivendo o presente, você não está criando para a sua vida. Se você está no passado, se você está no julgamento, se você está no auto-julgamento, você está criando mais maldade para o mundo e para você. Fique com essa pergunta. O que eu estou fazendo? Eu estou criando mais para minha vida? Mais para a vida dos meus irmãos? Ou eu estou criando maldade para o mundo? É uma das perguntas que eu me faço diariamente e me traz muita clareza sobre o meu ser. Então, assim, comece a se observar e saiba que a fruta não cai muito longe do pé, que você sim vai escorregar, que você sim vai se auto-julgar, vai julgar as pessoas pelos atos delas, mas quanto mais você se aceitar, quanto mais você se acolher, mais você entrega isso para o mundo, mais você leva isso para o mundo. Bom dia. O que acontece? Eu comecei a me observar e eu vi que eu comecei a entrar em mais permissão. Às vezes eu sou um pouco irritada e com isso eu acabo explodindo com a minha filha. E depois eu ia pro auto-julgamento. Poxa, eu não devia ter falado assim com a menina. Nossa, a menina não tem culpa. E eu começava a me auto-julgar. Então hoje, quando eu tenho esses rompantes, eu converso comigo, eu digo, Vera, tem um outro jeito de agir. Você pode falar com a Isis normalmente, com gentileza, com amor, e tá tudo certo. É você errando porque você ainda está na inconsciência. Você ainda está na inconsciência, por isso que você ainda tem esses atos. Não é que eu esteja errando, eu ainda tenho esses atos. Mas como pode melhorar tudo isso? Como você pode expandir nessa área? Como você pode ser ainda mais gentil, mais amável, mais respeitadora com o seu ser? Para isso transbordar e você acessar, transbordar para as outras pessoas. Porque se eu sou impaciente comigo, se eu sou brava comigo, se eu me maltrato, se eu tenho autopunição com o meu ser, é isso que eu vou entregar para as outras pessoas. Não pense que eu serei diferente com as outras pessoas. Então hoje eu busco todos os dias lapidar um pouquinho da minha essência, mas na consciência e não no julgamento. É eu olhar para mim e dizer, tá tudo bem. Teve alguns algumas atitudes que eu tive no passado e que eu me auto-julgava muito. Hoje, eu falo, tá tudo bem. Era você com a consciência que você tinha. Era você com o que você podia fazer naquele dia. E tá tudo bem, tá tudo bem. O que você pode fazer hoje para melhorar isso? O que você pode melhorar hoje para entregar mais amor, mais gentileza, mais carinho para o planeta? E qual planeta? O seu planeta, o seu mundo, a sua vida. Então, gente, o dia que eu aprendi a me acolher, a me abraçar e dizer, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. É Vera sendo Vera, é Vera querendo melhorar, mas tá tudo bem. A gente vai chegar a lugares incríveis. E quando eu tenho atos
que eu não aprovo, que aos meus olhos não faz bem nem para mim e nem para as pessoas que estão à minha volta, eu vou para o como pode melhorar. Vera, como é que a gente pode melhorar nesse ponto, né? Como que eu posso ir além com essa atitude? Como é que eu posso entregar diferente?